Vamos lá, meus queridos, meus maravilhosos alunos. Marcos, você é um grande orgulho aí para a nossa queridíssima professora Flávia. Professora Flávia, olha, beijo para você. Beijo especial para você. Pega esse beijo. Viu? Segura, professora. Vamos que vamos. Vamos focar, meus queridos. Vamos focar agora. Depois que eu mandei o meu beijinho para a professora. Vamos terminar aqui sobre outro princípio. Outro princípio, Marcos, é o princípio escalar. Princípio da organização, que ela pode ser estrutural, pode ser uma estrutura funcional, ou pode ser uma estrutura linha staff. Princípio escalar, gente, é quando eu divido a empresa sobre a questão de autoridade, a cadeia de relações diretas de autoridade de um superior para um subordinado em toda a organização, desde a base da cúpula, ou seja, do topo, certo? Até ao diretor principal com autoridade máxima. Então, nós temos aí uma estrutura linear, nós temos uma estrutura funcional, nós temos uma estrutura linha staff. Então, os princípios da função de linha e de staff, o que significa? Outros, deve se definir de maneira mais clara possível, não só a quantidade de autoridade atribuída a cada pessoa ou departamento, mas também a natureza desta autoridade. Esse princípio leva à distinção entre as funções de linha staff, de linha e de staff. As funções de linha são aquelas diretamente ligadas aos objetivos da empresa, certo? Então, aqui é a diferença, ó, gente. Numa estrutura, quando ela é ligada só às funções de linha. Quando elas são ligadas às funções staff, que já vou colocar um exemplo para vocês, elas são aquelas que não se encontram diretamente ligadas aos objetivos, tá? Na divisão. Ou seja, gente, as funções staff são aquelas, como é chamar, de equipe de apoio. Elas não estão dentro da própria estrutura. Elas estão ali de apoio. Um exemplo que foi dado aí, eu não sei se eu coloquei o desenho, certo? É tipo assim, eu vou colocar aqui para vocês. A Anitta, certo? Ela foi contratada para ser conselheira da Nubank, certo? Ela foi contratada. Aí bem aqui, ó, eu puxo uma linha aqui, ó. Coloca assim, conselho. Conselho de administração. Vocês estão vendo essa linha? Vocês estão vendo essa linha? Então, ela não faz... A linha staff, voltando aqui, ó, são aquelas que não se encontram diretamente ligadas aos objetivos, ó. Vocês estão vendo? Isso é uma linha staff. Ela fica do ladinho. Elas não estão diretamente ligadas à estrutura, mas elas são chamadas de equipe de apoio, certo? Então, o critério da distinção entre um e o outro é porque um está diretamente ligado aos objetivos empresariais. Por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui está ligado, ó, diretamente, né, dentro dessa estrutura, aqui está ligado diretamente. Já o outro não está, certo? No grau de importância. Os dois são importantes, mas de maneira mais clara, quando se fala de autoridade, departamento, nós temos as funções de linha e as funções de linha, ou de linha e também de staff. Geralmente, o mais comum que vocês vão ver nas empresas é linha staff, junto. Essas duas palavras, linha staff, que é o chamado princípio de função linha staff. Coloquei uma questão aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento. Vamos ver se vocês conseguiram compreender, meus queridos amados alunos, para que a gente possa arrasar na nossa provinha que vai ter depois, tá? Vamos lá, meu querido Marcos. A organização administrativa deve se basear em princípios de organização. Refere-se a cada cadeia de relação direta de autoridade de um superior para um subordinado de toda a organização, desde a base até a cúpula. Está geralmente ligada ao chefe como principal, como autoridade máxima. Qual princípio foi definido assim? Foi linha, função de linha e de staff, definição funcional ou escalar, especialização ou autoritarismo? O que vocês acham? De cara, pessoal, de cara, sem erro, de cara, escalar, ó.
de cara. Tem erro, certo? Como assim, professor? Princípio escalar. Se nós voltarmos aqui, eu só peguei isso aqui, ó. É uma questão de concurso, ó. É uma questão de concurso, certo? É uma questão de concurso para técnico ou é assistente administrativo do Instituto Federal do Piauí. Então, ó, refere-se a cada cadeia de relações diretas de autoridade de um superior para um subordinado em toda a organização, desde a base até a cúpula, onde geralmente está ligado o diretor principal com a autoridade máxima. Refere-se, repito, a cadeia de relações diretas de autoridade de um superior para um subordinado. Ó, um superior para um subordinado. Então tem um subordinado gerência A e gerência B. Até a cúpula. Diretor principal, autoridade máxima. Então, de cara, uma questão dessa vocês matariam. De cara. Deu para entender, Marcos? Tranquilo? É uma questão de concurso que ele pega contra C e contra V. Certo? Questão de concurso. Vamos para a segunda. Veja se vocês estão ligados do que tudo que eu já expliquei. A organização administrativa deve se basear em princípios. Um deles estabelece que a organização deve se fundamentar na visão do trabalho que provoca a especialização das pessoas em determinadas atividades. Tal princípio é conhecido como... Falei muito isso aí, ainda agora na aula. Vamos lá. Tempo para vocês. Acabou. Cadê? Acabou o tempo, o relógio foi ligeiro. Dei quase meia hora para vocês. Vamos lá, Marcos. Me deixa orgulhoso aí, cara. Vamos lá, meus amados, meus queridos. Vamos lá, meus queridos alunos. Quero saber de vocês. Se vocês estão ligados. Gente, essa questão é mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Vamos lá, mamão com açúcar, hein? É mamão com açúcar. Cadê vocês, meus bebês? Porque é mamão com açúcar. Meus bebês. Cadê vocês? Opa! Marcos foi letra A ou letra D? Marcos, lê a questão. Lê a questão, cara. Foi o exemplo que eu dei da bicicleta. Pronto. O exemplo que eu dei da bicicleta. Caio disse que é letra A. O exemplo que eu dei. A organização administrativa, eu falei muito deles. Então, vamos ver. Marcos colocou. Vamos ver a resposta. Letra C, meus queridos. O exemplo que eu dei da bicicleta. Onde você se torna especialista naquilo que faz. Entendeu? Qual é a especialidade da professora Flávia? Qual é, Marcos? Me maltratar. Né, não. Essa é a especialidade dela. Ela me maltrata. Ela maltrata o meu coração. Pode dizer para ela, Marcos. Eita, prof. Você vai ficar doida com o professor Gilvan pegando teu pé. Entendeu? Aí junto com os alunos, pronto. Ok? Viu, Marcos? Pois a professora aí, ela é especialista. Ok? Então vamos lá, meus amados alunos. Vamos para a próxima. Terceira questão. Vamos para a terceira. Entender a administração como processo que se compõe de outros processos ou funções
é a essência chamada de enfoque funcional ou abordagem funcional da administração. Assinale a alternativa que apresenta dentro das funções os processos administrativos, aquele que o processo se define de trabalho realizado através das responsabilidades. Além do processo, uma função do processo administrativo. A especialidade dela é colocar ordem nos alunos da escola. Isso, ali é competente. Ou você chora, ou você pede para sair. Não é verdade? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só a Janiele colocou CCCCCCC. Que é isso, Janiele? Você foi ligeira. Você foi ligeira, viu? Vamos lá, alguém mais? Alguém? Vamos lá, meus amores. Vamos lá, vamos lá. Letra A, coordenação. Marco Silva colocou C também. O que mais? Que mais? Que mais? Vamos lá. Vou dar a resposta. Vocês estão... Eu quero a participação instigar a letra C. Quem marcou aí é a definição. Se você pegar aí qualquer livro de Dalberto Chavenato, Maximiano, Rodrigo Renault, qualquer um, vocês vão ver a definição. A definição bem simples, bem tranquila em relação ao que foi colocado aqui por vocês. Certo? Então, gostei. O importante é que vocês estão sempre na ativa, participando, meus amados. Participando. Muito bem. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Eu quero ver vocês acertando essas duas. Em relação às funções administrativas, em relação às funções administrativas, julga o item. A função de organização é responsável pela divisão do trabalho, pela definição de autoridade e de responsabilidade do cargo, certo ou errado? Vamos para a próxima. Em relação às funções administrativas, julga o item. A designação de pessoas e a coordenação de atividades dos empregados como uma organização característica da função da organização, certo ou errado? Então, gente, a quarta e a quinta, tá certo ou tá errado? Alguém, meus amados? Meus amados alunos, meus bebês. Vamos lá, meus bebês. Vamos lá, vamos lá. Cadê meus bebês? Caio, responde aí, cara. Com a sua turma. Quero ouvir. Vamos lá, vamos lá.
Quero ouvir vocês. Lembrando, gente, hoje é dia de estudante. Parabéns, viu? Dia do estudante. Entendeu? Antigamente, na minha época, não tinha aula não, dia de estudante. E agora tem, né? Para comemorar o dia de estudante, agora tem aula. Antigamente não tinha. Ok, meus amados alunos? Ok, meus amados? Alguém? Alguém? Vamos lá? Gostei, pessoal disse sua para aí, colocou aí quarto certo, quinto errado. Até agora só uma participação. Até agora. Então vamos para as respostas, né, meus amados alunos? Olha só, meu querido. Aí o pessoal disse sua para, acertou. Certíssimo, meus queridos. É a função de organização responsável pela divisão de trabalho, pela definição de autoridade e de responsabilidade. Parabéns, viu? Próxima. Errado. A designação de pessoas e de coordenação das atividades dos empregados é uma organização que são características da função da organização. Não é função da organização essa questão da designação de pessoas e coordenação. É mais a questão da função da direção. Nós temos que planejar, organizar, dirigir. Então, função, essa que descreveu aqui é da direção. Direção, não é da organização. Função da organização, é da direção. Porque nós temos o planejar, organizar, dirigir e controlar. Por isso que está errada essa questão. Ok, meus amados alunos? Só por isso. Professor, beleza. Depois que nós fizermos algumas questões sobre o que foi dado para vocês, nós vamos para componentes da organização. Tarefas, pessoas, organização e relação. São os componentes que toda organização tem que ter. Tarefas é a divisão do trabalho, provocar a especialização das atividades. Pessoas, considerando-se as habilidades, aptidões, interesses, experiência, prática. Órgãos. O trabalho, as pessoas são agrupadas em órgãos, os órgãos são dispostos em níveis hierárquicos. Departamentos. É determinado de acordo com os critérios da melhor atendimento aos objetivos empresariais. Quarto, relações. Relações são as pessoas e o trabalho, relacionamento entre uma pessoa com outras situadas em setores diferentes da empresa, relacionamento informal entre os participantes em situações fora do trabalho. Então, como as empresas se organizam, Marcos? Então, Caio, como é que as empresas se organizam? As empresas elas se organizam, gente, de maneira estratégica. Ela pode atribuir suas atividades de maneira estratégica. Ela tem que organizar sua empresa de forma que os objetivos eles sejam atingidos de maneira muito mais fáceis. Elas podem se organizar em níveis hierárquicos de maneira vertical, onde as empresas pequenas, né, encontram apenas alguns níveis, ela pode se dividir em nível operacional, ou só nível estratégico, ou ela pode se dividir só apenas no nível gerencial. Isso vai depender, meu caro aluno. Essas questões da construção de uma empresa vai depender muito dos seus objetivos e da quantidade de pessoas. Por exemplo, se eu for montar uma empresa, eu e o Marcos, nós não precisamos de uma estrutura enorme. Então, o Marcos e eu resolvemos nós trabalhar em conjunto.
Como é que trabalha em conjunto, professor? Eu e o Marcos resolvemos trabalhar com vendas. Nós iríamos ter uma hierarquia, eu mandava no Marcos, não. A gente decidiu trabalhar junto, onde nós ia ter só um nível gerencial, um nível tático. A gente ia montar estratégias, montar táticas de venda para você atingir o objetivo, só com 2 pessoas. Então, às vezes, esses níveis hierárquicos, gente, quando a gente vai montar uma empresa, entendeu? Como é organizar uma empresa, a gente começa pequeno. E tem gente, como por exemplo, o dono do Mix Mateus, do grupo Mateus Supermercado, o cara começou pequeno. Ele começou com um pequeno mercearia, aí contratou só uma pessoa, aí depois contratou 2, aí depois contratou 3. Aí, ó, os níveis hierárquicos de maneira verticalizada, que era pequeno, começou a ser grande. E hoje ele tem várias filiais espalhadas, tanto pelo Piauí como Maranhão. Então, observe uma estrutura organizacional. Ela pode ser feita com dono, chefe, ou não. O cara pode ficar por fora e colocar alguém responsável para administrar. Por exemplo, o Paraíba, né? O Paraíba tinha o seu João, nosso queridíssimo seu João Claudino, que ficava na época como do nível hierárquico, o dono, o chefe, diretor-geral. Hoje ele não está mais à frente devido ao falecimento. E acredito também que alguns filhos não estejam, mas ele pode colocar terceiras pessoas de confiança dentro desse organograma do João, do Paraíba, para poder comandar, coordenar as grandes lojas em todo o estado do Piauí e Maranhão que são espalhadas, tá? Então, professor Gilvan, nós temos aí vários tipos de estrutura. O que são essas estruturas, professor? Ele vai designar as relações formais de subordinação, incluindo o número de níveis de hierarquia, a amplitude de controle, identificar o agrupamento. Outra coisa que eu vou falar para vocês, ó, que é importante dentro dessa explicação, certo? Uma coisa que é muito importante. Este nomezinho aqui, ó, amplitude de controle. Certo? Nunca se esqueçam o que significa amplitude de controle. Certo? Amplitude de controle, ele se faz necessário dentro das organizações. Certo? Amplitude de controle. Alguém sabe me explicar o que seria uma amplitude de controle? Para que serve essa amplitude? O que vocês entendem que é uma amplitude de controle? Gente, por exemplo, só um exemplo. Quem é o maior amplitude de controle dentro da casa de vocês? Já de cara vocês vão me dizer. Marcos, na tua casa, quem tem maior amplitude de controle? Quem tem maior amplitude de controle na tua casa? Janiele. Quem é que tem maior? Flávia. Vieira, quem é que tem maior amplitude de controle? Se nós casássemos. E aí, meus queridos? Quero saber. Quero saber. E mais nada. Vamos lá, meus queridos. Olha, a professora Flávia é demais, com toda certeza. Manda quem pode e o Gilvan, que tem juízo, obedece. Gostei, professora. Muito bem. Gostei de ver. Vocês conseguiram entender o que é amplitude de controle? Através desse exemplo que eu dei aqui da Flávia e do Gilvan. Tranquilo? Conseguiram entender? Ou não, meus queridos? Amplitude de controle é isso, gente. É a mesma coisa
de amplitude de comando ou unidade de comando. É a mesma coisa, gente. É quando uma pessoa como a Flávia consegue controlar, consegue coordenar, comandar certo número de pessoas. E dentro da administração, um certo número de funcionários. Entendeu? Certo número de funcionários. Então, o que significa essa amplitude de controle? É a quantidade, gente, de subordinados por cada chefe. Quantos subordinados tem esse diretor? Tem 2. Sendo que esses 2 têm mais 3. Só que qual é a amplitude de controle desse diretor? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas. Então, corresponde ao número de subordinados por cada chefe. Então, assim, se a empresa tem X, né, Y funcionários, cada chefe possui 2 subordinados. Cada chefe pode possuir mais. Quem é que manda? É isso. Deu para entender, princesinha? Então, por exemplo, dentro da casa, quem manda, lógico, é a Flávia. Então, eu e os nossos filhos, que vai ser 2, viu, Flávia? Vai ser a Giovana Duarte Vieira de Souza, que é uma meninazinha, e vai ser o Guilherme Vieira de Souza Duarte, certo? Então, será 2 meninos. Uma menina e um menino, tá? Então, será a Giovana Vieira de Souza Duarte e o Guilherme Vieira de Souza Duarte. Serão o nome dos nossos bebês, ok? Então, comandar um certo número de funcionários para cada chefe. Seria uma cadeia de comando ou liderança? Tem que ter os 2, tá, Marcos? Tem que ter os dois. Tanto a unidade de comando e a pessoa tem que ter liderança. Mas significa que, mesmo tu tendo uma unidade de comando, se tu não tiver uma boa liderança, não adianta. Então, nem sempre que você tem uma unidade de comando significa que tu tem uma boa liderança. Isso não significa, tá, que você tendo uma cadeia de comando, você é um bom líder, certo? Às vezes tem gente que não tem nenhuma função, certo, de comando e consegue ser um bom líder. Conseguiu me compreender, meu querido aluno? Só isso que eu tenho para dizer para você. Tá? Tranquilo? Identificar agrupamento. Aí, gente, o que é uma estrutura organizacional de uma empresa? A estrutura organizacional, Marcos, de uma empresa, ela pode explicar como é que uma empresa se relaciona com seus subordinados, como é que é a visão toda da empresa, como melhorar a comunicação, certo? Quais serão a divisão de tarefas? Será que uma empresa, Marcos, vai ter um setor de finanças? Será que vai ter um setor de recepção? Será que vai ter um setor de diretoria, de contabilidade? Claro, vai ter de RH, com toda certeza. A estrutura organizacional, ela tem essa visão, certo, Marcos? Ela tem essa visão. Então, quando tu for montar a tua empresa, tu precisa visualizar a estrutura organizacional dessa empresa. De que maneira? De ver como é que ela vai ser estruturada. Como é que tu vai dizer assim, Marcos? Janiele, tu vai fazer isso. Gilvan, tu vai fazer isso. Roberto, tu vai fazer isso. No dia todo, porque já pensou? Tu passa uma tarefa para uma determinada pessoa e a pessoa termina a tarefa e passa o dia todinho sem fazer nada. Enquanto o outro morre de trabalhar. Aí é errado. Então, conseguiram compreender? Então, uma estrutura organizacional de uma empresa, ela precisa fazer de maneira correta a divisão de trabalho, certo? Existem vários tipos de estruturas, vários tipos de estrutura organizacional, vários, que é importante, vários tipos, certo? Que a gente não pode cometer erros. Existem vários. Então, uma estrutura organizacional, ela é importante demais. Uma estrutura organizacional. Então, ó, estrutura organizacional linear, segundo Sobral e Pérez, segundo Hidalberto Chavenato, segundo Maximiano,
certo? Eu utilizo muito. Uma vez o aluno perguntou, professor, quem é esse Maximiano? Teoria Geral da Administração, tá, gente? Ele tem um livro, certo? Ele tem um livro muito bom, que é o chamado Maximiano, o de administração, certo? Que ele fala de introdução à administração, que é o Antônio César Maximiano, certo? O Antônio César Almuru. Esse cara aqui, ó, eu sempre gosto muito dessa referência. Algumas pessoas me perguntaram, professor, essas referências que o senhor sempre faz, quando o senhor dá aula, o senhor gosta muito de falar de referências. Por quê, gente? Eu não estou inventando nada. Eu pego a minha experiência profissional de mercado, com as leituras que eu faço, e coloco aqui para vocês, ó, o Antônio, anote aí, meus amados alunos. Antônio César, eu gosto muito dele. Eu gosto mais dele do que o próprio Hidalberto Chavenato, certo? Maxi Antônio sem acento, tá, gente? Ele aí, no caso. Antônio, porque o pessoal inventa essas coisas. Maximiliano. Aí eu utilizo só essa referência aqui, ó. Então anote aí, são minha referência das minhas aulas, tá? Hidalberto Chavenato, Maximiano, certo? Eu gosto muito dele, de introdução à administração. Todos esses slides foram preparados com carinho através dessas referências, tá? Ok, meus amados? São essas referências. Todo esse assunto que eu tirei foi inspirado nesse carinha aí, que eu gosto muito, certo? Então, 2000, a Teoria Geral da Administração dele, tá? Ele tem um livro, a Teoria Geral da Administração, 2011, é o que eu tenho. Tem mais recentes, tá? Vocês podem. Na minha época, eu comprei por R$ 160, certo? Introdução à Administração, certo? Introdução à Administração, de Antônio César Almuru. Antônio César Amuru. Amuru, tá, gente? Tem assim, ó. Antônio César Amuru Maximiano. Amuru, que eu nem lembro, nunca vou conseguir lembrar esse nome. Só chamo Maximiano. Aí o que ele diz no livro dele? Ele diz o seguinte, que dentro da estrutura organizacional pode ser dividida, dentro da estrutura organizacional deve ser dividida aqui, ó. Estrutura organizacional linear, estrutura organizacional funcional, estrutura organizacional matricial, estrutura organizacional horizontal e estrutura organizacional circular. Então tá aí a classificação que costuma-se não cair em concurso, tá, gente? Não cai. Despenca, meus amados alunos. Despenca, que não é brinquedo, não. Certo? Conseguiram entender aí? Então, segundo o Maximiano, existe essa classificação. Professor, após essas classificações que foram colocadas, dentro da estrutura organizacional, antes de mostrar a classificação, existe o organograma, que é esse gráfico aí, gente, que mostra a divisão de trabalho. Nunca se esqueçam disso. Ele sempre vai mostrar as funções. Então, outra coisa que nós precisamos saber. Professor, o organograma ele existe só um tipo, só dois tipos, ele existe vários tipos, gente. Ele segue essa mesma linha de raciocínio da estrutura, organização linear, funcional. Então, tem o organograma funcional, tem o horizontal, certo? O organograma ele tem esse sentido. Então, veja aí os tipos de organograma, ó. Os tipos. Eu só coloquei alguns aqui, ó. O mais comum é o funcional, onde tem a questão do organograma de funções, onde coloca-se o diretor, o assistente administrativo, o técnico de recursos humanos. Isso é um organograma funcional, certo? Ele é uma estrutura, um desenho desse jeito aqui, ó. Um desenho, ó, tem um organograma. Ele pode ser vertical ou horizontal. O vertical clássico, que nós já sabemos, que tem um topo, um início, meio e fim. E tem o horizontal, também conhecido como hierarquia. Não tem característica amenizada para fato. Tem sempre um cargo do menor para o maior, certo? Então, quais são os tipos de organograma que nós estamos vendo hoje, segundo o Maximiano? Nós temos o vertical e o horizontal, certo? Nós temos
nós temos, tá aí, ó, o horizontal e o vertical. Vocês estão conseguindo compreender? Simples, coloquei um exemplo aí para vocês. O organograma verticalizado e o organograma horizontalizado. Pode ter os dois, professor, eu posso usar um dos dois? Pode. Isso vai depender do objetivo da empresa, certo? Vai depender dos objetivos da empresa. E lembre-se, tudo é adaptações. Deu para entender, meus amados alunos? Ou não? Alguma dúvida? Deu para entender ou não? Então, estou mostrando para vocês de uma maneira simplória, para vocês não terem dúvidas. De uma maneira simplória. Porque às vezes a gente tem dúvidas, meus amados alunos. Fica pensando, meu Deus, professor, como assim? Então, meus queridos alunos, isso é organograma vertical e horizontal. Vamos para o próximo. Setorial. Esse aqui é o mais comum. Boa tarde, meus queridos de Paz Landim. Paz Landim. Boa tarde para vocês, meus amados, queridos alunos. Conseguiram compreender? Alguma dúvida, meus amados? Então vamos lá, né? Vamos para o próximo. Setorial. Setor. Por meio de círculos, os quais representam diversos níveis de autoridade, a partir do círculo central, onde se localiza a autoridade de maior empresa. Tá vendo? Sem dúvida, esse setorial é show de bola. Então, observem como pode se comportar o setorial. Ok, meus amados alunos? Ok, meus amados alunos? Dúvidas? Dívidas? Hein, meus amados? Conseguiram compreender? Dúvidas ainda? Beleza. Vamos para o próximo. Radial, professor. O solar. Gente, não é muito comum, não. O objetivo é mostrar o sistema das empresas componentes de um grande grupo empresarial. Nós temos aí, tá? Então, nós temos aí, para aumentar um grande grupo empresarial, certo? Nós temos o grupo radial ou solar. É difícil, professor, encontrar? É difícil. Eu posso ler ele para me ajudar nesse curso, porque nos alunos aqui chegou o livro algum, queria saber se poderia ler para ajudar. Princesinha faz uma pergunta interessante. Eu posso ler ele para me ajudar neste curso? Pode sim. Só que assim, a leitura deste livro ele vai te ajudar nesta disciplina, para este curso, tá, princesinha? Ele ajuda você para esta disciplina de fundamentos da administração, que vai ajudar nesse curso. Ele não é voltada exclusivamente para esse curso, certo, princesinha? O que eu faço, princesinha? Como a gente não tem a apostila, geralmente eu coloco nos slides textos, né?
Muito texto. Não sei se vocês observam que meus slides, eles são muito cheios de texto. Muito, com explicação. Qual o motivo, Marcos? Qual o motivo, professora Flávia? Qual o motivo de eu colocar muitos textos? Colocando toda a explicação. Porque eu sei que vocês não têm nenhum livro, certo? Para poder ajudar. Então, se eu tenho dúvida no assunto, eu posso pegar os slides, né? Eu pegar os slides e fazer a leitura, certo? A leitura do mesmo, para poder melhorar a sua compreensão. Mas, se tiver uma forma de achar o livro, ele vai ajudar tanto nesse curso como para concurso. Quem for fazer concurso para auxiliar administrativo, você pode, da melhor forma possível, passar. Melhor explicação. Pois é, aí o que que eu faço? Eu leio junto com vocês. Geralmente eu leio e faço a explicação, Marco Silva, para ficar mais fácil na compreensão de vocês, ok? E se caso tiver ruim a forma de eu explicar, de eu explanar esse assunto, né? Vocês têm que me dizer aqui pelo chat, professor, eu não gosto, eu acho horrível a sua aula. Não com essas palavras, né? Vamos ser mais romântico. Mas pode falar isso. Se tiver ruim, a gente pode melhorar. Ok? Pode colocar no grupo do WhatsApp. Vocês poderão, de forma possível, contribuir para o melhoramento dessa aula. Tá? Assim como vocês, alunos, assim como vocês, professores. Aceito sugestões e críticas. Sou muito aberto. Eu sou muito aberto, viu, Marcos? Para cada sugestão. Aí, quando eu vou explicar uma coisa, eu coloco exemplos práticos, né? Para ficar melhor. O Marcos coloca, eu simplesmente anoto o que eu acho importante em cada aula. Show de bola, show de bola. Muito obrigado, Marcos. Eu muito orgulhoso aí de você, tá? Princesinha também, que eu não sei qual é o nome da princesinha. Princesinha, eu não lembro o seu nome mais, princesinha. Você só coloca aí, princesinha, mas estuda na sala do Marcos, que eu tô vendo. Certo? Tô vendo aí direitinho. Ok? Pois vamos que vamos, meus queridos e amados alunos. A única coisa que eu acho um pouco ruim, professor, na hora de copiar as atividades. Muda muito rápido. Amo essa aula. Pois vamos fazer o seguinte. Como nós estamos lá no grupo, princesinha, eu vou mandar os slides lá. Certo? Antecipado. Eu vou mandar. Eu até falei com a professora de vocês. Eu vou enviar para vocês os slides. Espera aí. Vou enviar já já. Entrar bem aqui. Né? A professora Jéssica Silva. Certo? Ela já até havia me solicitado. Aí devido à correria, eu peço até perdão à professora Jéssica Silva. Devido à loucura, professora Jéssica. O professor só ganha dinheiro se trabalhar em 10 lugares. Tá? E às vezes são muitas mensagens durante o dia, muitas. Tem vezes que chegam em torno de 110 a 120 mensagens dia. E às vezes eu não dou conta. Eu não dou conta, meus amados alunos. Vou ser sincero com vocês. Às vezes eu respondo com 7 dias úteis. Ok? Ok? Tranquilo, princesinha, seu nome? Tá, e eu mandei lá no grupo do WhatsApp, tá? Os slides de todas as aulas. Enviei. Acabei de enviar para vocês, tá, meus amados alunos? Que fica até mais fácil, vou facilitar a tua vida, tá, princesinha? Se você tá no grupo, tá, princesinha? Você tá no grupo? Se não tiver no grupo, anota aí, princesa. Anota aí o telefone do prof. Lá a gente compartilha material. 86. É o 9. É o 98. 27. 30. 39, princesinha. Anote aí, por gentileza. Quem não está no grupo, por favor, anotar. Vamos lá para o que nos interessa.
Professor, o tipo de organograma linear, o que que significa? Se você for ver, ele usa símbolos, legendas, para poder executar. Ele não é um desenho hierárquico como os outros organogramas que a gente já viu. Ele é linear, ele é responsável, gente, ele é diferenciado, que ele dá um posicionamento hierárquico, mas ele não dá um posicionamento hierárquico, mas ele dá um direcionamento das atividades que são feitas durante o dia. Por exemplo, esse símbolo do triângulo é executar. Esse símbolo do aprovar, certo? Participar, controlar, ó, ele coloca símbolos, elaborar. Aí, por exemplo, aprovar investimento. Quem faz isso? É o diretor, certo? Aprovar. Então tá aí o símbolo, aprovar. O gerente, ele faz o quê? Ele controla. Tá vendo? O supervisor não está nesse tipo de atividade, nenhum assistente de recursos humanos. Um exemplo. Aprovar os procedimentos de compra e venda de imóveis de uma empresa. O diretor só faz controlar. Quem aprova é o gerente. Aí já muda, ó, as atividades de cada um. Revisar todos os procedimentos. Quem faz? O diretor não toma para si esse tipo de atividade. Mas quem executa é o gerente. Então, quem vai redigir, digitar, direcionar os procedimentos? O gerente. O gerente, tá vendo? Ele vai participar. O supervisor também participa, certo? Mas quem vai controlar é o supervisor. Então, assim por diante, meus queridos, cada um tem suas determinadas funções. Isso é chamado de organograma linear de responsabilidade. Professor, o organograma informativo apresenta um máximo de informações de diversas naturezas relacionada com cada unidade organizacional da empresa, não necessariamente as funções. Nós temos aí o departamento de recursos humanos, certo? Aí nós temos o código de referência, as atribuições. Então, isso é um organograma apenas informativo, certo? É um tipo de organograma. Ok, meus queridos? Professor, o organograma de estrutura linear. Tá aqui, ó. Linear é isso aqui, ó. Tá vendo como ele é linear? Ele é, ó, linear, ó. Está vendo? Gerente com gerente, um organograma, ó. Certo? Um organograma linear. Ele não é funcional. Não é funcional? Ele é, gente, funcional. Ele é linear e funcional. Por quê? Porque eu tenho um gerente de recursos humanos. Posso colocar aqui gerente de logística. Então, ele pode ser linear e funcional ao mesmo tempo. Vocês estão vendo? Linear e funcional ao mesmo tempo. E por que linear? Porque, ó, setor A, B, C, D. Um depende do outro, ó. Um depende do outro. Ok? Professor, e a estrutura funcional? É como falei para vocês, ó. Funcional tem a questão do gerente, ó, de produção, gerente financeiro. Quando você vê função, divisão de função, você já sabe que é linear. De cara. Agora, quando é linear e staff ao mesmo tempo, olha só, como falei para vocês, ó. Aqui é o dono da Nubank e aqui é a conselheiros. Aí a Anitta tá aqui, a Anitta, ó. A Anitta tá tomando decisões. Só que ela não faz parte diretamente da hierarquia. Ela apenas está ali para dar um conselho, certo? Sobre finanças, sobre tomar decisões de venda e etc. Estrutura divisional, gente. Divisional. Por exemplo, diretor-geral tem a divisão 1, que é da produção, RH, financeiro e marketing. Por exemplo, divisional, gente, eu posso até dizer que tem a ver com filiais. Por exemplo, nós podemos colocar aqui Carvalho, supermercado da Zona Norte, certo? Carvalho, supermercado da Zona Norte. O de Picos, Carvalho de Piripiri, Carvalho de Campo Maior. Isso seria mais ou menos divisional. Sendo que cada Carvalho desse daí tem um gerente de recursos humanos, tem um gerente geral. Deu para entender o que seria uma estrutura divisional, que a questão pode ser por regiões, pode ser por filiais. Então, divisional tem mais essa ideia, certo? Como acontece com o nosso Carvalho,
né? Carvalho, deixa eu ver o que mais. Acontece também com a nossa Magazine Luiza, Riachuelo, certo? Tem empresas que espalhadas por todo o Brasil. Aí nós temos a matriz e temos as filiais. Já a matricial é a junção. Matricial é a junção de duas ou mais organogramas. 2 em 1, veja só. Aqui nós temos coordenador de projeto, mecânica e eletricidade. Tem função, tá vendo? Função. E aqui nós temos por divisional, projeto A, ó, projeto B, tá vendo? Certo? Por questão de projeto. Então é a junção. É uma coisa que eu quero que vocês entendam, que é a junção entre outras organogramas. É a junção. É um ou mais organograma. Um ou mais organograma. Certo? Então, meus queridos, isso que nós temos que ter em mente. A matricial é a junção de um ou mais organograma. Certo? Junto. Por exemplo, nós temos aqui a de projetos, ó, tá vendo? Organograma de projeto. Professor, tem organograma de projetos? Tem. Ó, nós temos a coordenação, gestão de projetos de marketing, nós temos o gerente de projetos de venda, gerente de projetos de sistema de informação. Então, cada um representa uma equipe envolvida. Cada projeto é separado do outro. Então, isso é uma estrutura por projeto. Não se mistura, certo? Já a estrutura de malha ou de rede é mais ou menos essa ideia. Nós temos a sede. Quem utiliza isso aí? Netshoes, Amazon, certo? Ele está a sede aqui da Amazon, da centro de distribuição da Amazon ou da Netshoes, não sei como é que se pronuncia. Ele pega e você tem lugares que fornece embalagem, tem lugares que fornece design, tem lugares que fornece produtos, tem um lugar que fornece publicidade, tem os nossos fornecedores, tem um distribuidor. Ele tem uma sede, mas ele tem várias outras empresas que em conjunto trabalham com ele para atingir seus objetivos. Em conjunto, trabalha com ele para atingir seus objetivos organizacionais. Então, gente, fora o organograma, nós temos também o funcionograma. Funcionograma é um gráfico que vai ampliar as partes setoriais de um organograma, respeitando suas características estruturais, tornando claras as atividades, as funções que justificam, possibilitando conhecer a interdependência das partes, entendeu? Conhecido também como organograma funcional. O funcionograma, gente, procura dar a ideia geral da missão. É função, gente, ó. Funcionograma é assim, ó. Departamento de produção. Aí ele pega e diz o que um departamento faz, certo? Nós temos um departamento comercial. Aí ele diz o que o departamento faz. Departamento administrativo e financeiro. Ele diz o que um departamento faz. Então, cada um desses departamentos tem sua função, por isso que é chamado de funcionograma. A organização é o mais comum que vocês vão ver. É o tipo de organograma que vocês vão fazer parte. Amém. Seja na prefeitura, seja no comércio aí da cidade de vocês, ou na própria cidade aí que vocês moram aí, em Juazeiro do Piauí, em Lagoa do Sítio, em Miguel Leão, Antônio de Almeida. Meus queridos, vocês irão em breve, amém, fazer parte de uma empresa que vai ter seu funcionograma. Então, gente, depois do funcionograma, nós temos, né, depois do organograma, nós temos também chamado fluxograma. Que o fluxograma também é chamado de fluxo de análise de processo, que é uma ferramenta gráfica também, gente, que demonstra a sequência operacional do desenvolvimento de um trabalho, de uma informação ou comunicação, também conhecido como flow chart, carta de fluxo, gráfico de sequência, gráfico de processo. Ele caracteriza, gente, o trabalho que está sendo realizado, o tempo necessário para a sua realização, a distância percorrida, quem está realizando o trabalho, quem influi
entre os participantes do processo. Então, o principal objetivo do fluxograma é mostrar, gente, o fluxo das atividades. Ok, meus alunos? Os métodos, os procedimentos. Ó, primeiro passo. Eu vou, por exemplo, eu vou fazer um cartão, Clarice Cruz. Um cartão de um cliente. Aí, o primeiro passo que eu faço é colocar os dados dele no sistema. Certo? Vitória Lemos, de Miguel Leão, um cheiro, coisa boa, minha querida Vitória, aqui ao vivo e operante. Vamos que vamos, Vitorinha. Então, meus queridos alunos, o fluxograma ele tem essa capacidade de mostrar a atividade. Então, se eu vou fazer uma atividade como cartão de crédito da Vitória Lemos, o primeiro passo que eu faço, qual é? É preencher a proposta, depois escanear. Eu estou dizendo cada passo o que eu vou fazer durante o dia a dia. Então, o fluxograma é essa padronização de atividades e métodos. Entendeu, meu querido? Vamos lá, meu querido diretor. Então, meus queridos, muito, muito obrigado pela participação nesta aula. Eu espero que nessa aula que vem aí de projeto, vocês participem assim, de maneira assídua, empenhada. Tá bom, meus queridos? Então, meu querido, não saia daí que a gente volta já já.